Os inimigos da nova Previdência são os inimigos do Brasil. Obrigada, presidente. Valeu, Pedro. Com a palavra, deputado Pedro Uczai. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, sobre a inconstitucionalidade desta matéria. Eu quero me somar a essa concepção de seguridade social que se constituiu no país num amplo processo democrático de um acordo da democracia brasileira contemplado na Constituição de 88, que a partir dessa proposta se rasga. É o direito à saúde, é o direito à assistência social aos mais pobres e é o direito de se aposentar. E onde está a primeira inconstitucionalidade? O rompimento dessa concepção. A segunda inconstitucionalidade, a não garantia da aposentadoria a milhões de brasileiros quando você exige, no mínimo, 65 anos, 40 anos de contribuição para ter integral, ou no mínimo 20 anos, para homens, ou 62 para mulheres. Milhões de brasileiros não vão ter o direito de se aposentar. Primeira inconstitucionalidade. Não bastasse as inconstitucionalidades na questão do princípio da isonomia, no princípio do direito do retrocesso, o direito não se reduz, amplamente discutida por vários juristas. O que mais grave e que deveria ser rejeitado esta matéria é que o governo descumpre a própria legislação numa mudança constitucional, no caso previdenciário, e não ter o cálculo atuarial na própria iniciativa do governo. O governo não apresenta o cálculo atuarial de qual é o impacto financeiro desta medida e desta proposta. Qual é o impacto financeiro num regime de transição para o regime de capitalização para os que ficam no regime geral de previdência pública e social e no regime próprio? Qual é o impacto? Quem é que vai pagar a conta? Qual é o impacto do custo e da redução dos direitos no próprio regime de capitalização? Claro, o governo não faz o cálculo atuarial, que é o mínimo que a lei exige para nós aprovar uma medida dessas, é porque esconde o alto custo e que não vai resolver o problema fiscal quando implanta o desmonte da previdência pública, a privatização da previdência pública com o regime de capitalização. Porque os países que implantaram o regime de capitalização tiveram nos seus governos um altíssimo custo do PIB, retraindo a economia na medida que tem que bancar a manutenção dos atuais sistemas em curso, no caso, Previdência Pública. E, do outro lado, a Previdência Privada, em vários países, o governo teve que bancar quando teve crise no setor financeiro, como a crise de 2008, 2009, dos Estados Unidos, e que afetou vários desses países, e por isso que dos 30, 18 países estão retornando à Previdência Pública. O governo não fala em cálculo atuarial, porque ele vai demonstrar o altíssimo custo de manter a Previdência Pública e o desmonte de um direito fundamental, que é se aposentar pelo mínimo. Por isso que é inconstitucional a própria não majoração a partir da própria inflação na Previdência. Por quê? Porque não vai ter nem inflação contemplada na proposta da reforma da Previdência. Em segundo lugar, no regime de capitalização com a Previdência, esse discurso de ajuste fiscal da Previdência não tem muito cabimento nesse caso. Dizem que a Previdência está quebrada, mas não dizem que hoje o governo, através de vários impostos, contribui, o patrão contribui e o trabalhador contribui. No regime de capitalização, só o trabalhador contribui. Que conta é essa? Por isso que eles não apresentam o cálculo atuarial. Eles escondem, eles escamoteiam, eles mentem para a sociedade brasileira que a Previdência vai resolver o problema econômico e fiscal. Não vai resolver nem o problema econômico, porque muitos desses municípios do país que vivem, grande parte, com transferências públicas, vai produzir sérios problemas sociais e econômicos e não resolve nem o problema fiscal. Em terceiro lugar, é que a base do governo não quer discutir receita.
só quer discutir despesa. Não quer discutir a concretude e a complexidade das mudanças das reformas de Previdência, feito por Fernando Henrique Cardoso, que deixou de ser de serviço, passou a contribuição, com o governo Lula em 2003, 2005, que produziu mudanças estruturais na Previdência Pública, nas mudanças de 2013, com a presidenta Dilma, que nenhum servidor público federal pode se aposentar acima do teto, concursados a partir daquele período, e 2015 também, mais algumas mudanças. E o superávit da Previdência, e aí que é a discussão, para além da despesa, é receita. Por que até 2015 tinha superávit, em grande parte, estruturalmente, da Previdência? O superávit. Por quê? Porque tem que discutir política econômica, geração de emprego, formalização do trabalho dos milhões da informalidade. E dos 68 milhões que estão na informalidade, 42 milhões são mulheres. Portanto, nós temos que discutir geração de emprego. A política econômica ultra neoliberal não vai gerar emprego. Política de formalização do trabalho. A reforma trabalhista desmontou os direitos trabalhistas e previdenciários com vários mecanismos de pejotização, terceirização, trabalho intermitente. Quarto lugar, por que não fazer de um debate de que é estratégico para uma sociedade brasileira manter a aposentadoria digna para o povo brasileiro, aumentando a receita, reduzindo os incentivos fiscais, cobrando dos devedores sonegadores, cobrando das grandes fortunas de lucros e dividendos? E por que nós não queremos enfrentar a redução das operações compromissadas, que dá um altíssimo lucro para os banqueiros? Essa proposta, além da privatização em regime de capitalização, não mexe no setor financeiro. 98 bilhões de lucro para o setor financeiro. Por que não vamos buscar lá? Das operações compromissadas que dariam para sustentar a Previdência? Não, não. E aí sim, eu quero dispor do último ponto, é porque a proposta da reforma da Previdência é para tirar dos pequenos municípios das economias locais, dos agricultores e das agricultoras, tirar dos trabalhadores e das trabalhadoras, tirar dos professores, das professoras, dos mais pobres, dos que ganham até 2 salários mínimos no país. 715 bilhões. É matemática, deputada, sim. Pedir 700... para diminuir o volume do som, por favor. O orador está falando. Até 2 salários mínimos no país. 715 bilhões. É matemática, deputada, sim. Pedir 700... para diminuir o volume do som, por favor. O orador está falando. Se tira dos assalariados do regime geral que ganha até R$ 1.374, 715 bilhões. Isso é matemática. Vai roubar dos pequenos. Vai fazer as mulheres as maiores vítimas da reforma da Previdência. Vai fazer do BPC tirar dos mais pobres. Vai do abono tirar daquele de 2 para 1 salário mínimo. 23 milhões de brasileiros. Ou são privilegiados os que ganham 1 ou 2 salários mínimos neste país. As mulheres vão pagar conta. É inconstitucional porque é um direito fundamental de envelhecer bem nesse país. Vamos enfrentar os privilégios? Então identifica os privilégios, que eu voto todos a favor para suprimir qualquer privilégio na reforma, na Previdência Pública. Não tenho dificuldade nenhuma de votar em nenhum cancelamento de nenhum privilégio aqui. Mas não é isso. Esse governo é dos ricos, dos rentistas, dos banqueiros para pegar os 560 bilhões, 500, 600 bilhões da Previdência para fazer rentismo, para ter mais lucro. Assumem que quando querem fazer regime de capitalização é não mais o capital contribuir com a Previdência Pública, só o trabalhador. Que o governo não contribui mais com a Previdência Pública, só o trabalhador. É um governo irresponsável de não se responsabilizar pelo envelhecimento como um direito do povo brasileiro, dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos mais pobres. E aí, não pode enganar, não pode fazer aqui cinismo, quando a gente sabe que essa proposta, com regime de capitalização, tira a contribuição do governo, tira a contribuição do patrão. Como é que vocês resolvem a questão fiscal? Não mentem para o povo brasileiro. Chega de cinismo. Chega de cinismo. Discurso ideológico aqui montadinho
lido para esconder e escamotear os verdadeiros interesses da inconstitucionalidade, do desmonte da Seguridade Social, da saúde, logo o próximo passo vai ser o SUS, da assistência social e da Previdência Pública. Por que não consulta o povo brasileiro se esse tributo, se é 500, se é 600 bilhões, quer melhor direito para o povo brasileiro, um Estado e um governo atender a vida, que é a saúde, atender a assistência social para os... Para concluir. Estado e um governo atender a vida, que é a saúde, atender a assistência social para os... Para concluir. Para os mais pobres, como assistência social e a previdência, o direito dos trabalhadores do povo brasileiro, que contribuiu com a produção da riqueza nesse país, o direito de envelhecer bem. É disso que se trata nesse momento, das inconstitucionalidades e do cinismo aqui presente. Senhor presidente, com a palavra... senhor presidente, pela liderança do PR, senhor presidente, eu gostaria de requerer o tempo de liderança do PR.